você. O vídeo de hoje é mais um orando com você. E hoje vai ser com sussurros, porque eu estou completamente rouca. Então, voz suave ainda fica estranho. Tô com a voz rouca. Eu vou tentar falar com voz suave pra ver como é que fica, peraí. Eu aqui estou tentando falar com voz suave, mas eu nem reconheço meus áudios agora. Voltamos ao sussurro porque eu preciso preservar minha vozinha. Falando em vozinha, lembrei da vozinha. E eu escolhi fazer um te aconselhando essa semana. Um te aconselhando não, um orando com você, pra gente falar um pouquinho sobre luto também. Eu vou fazer uma leitura, tá separadinho aqui do que eu vou falar já. Mas vocês viram o último vídeo do Te Aconselhando que eu disse que ia diminuir o ritmo aqui. E foi até engraçado, porque eu gravei esse vídeo numa sexta-feira. Eu tomei a decisão de diminuir os vídeos, as frequências numa quinta pra sexta. E na sexta eu tive um tempo e pude gravar os vídeos de anúncio. Mas eu ainda ia gravar mais algum na segunda. Até porque, mas mesmo assim a minha agenda de segunda estava muito cheia. Por isso que eu falei, não vou gravar na sexta, já que eu tive tempo. E por uma infelicidade do destino, no domingo à noite, uma avó de coração que eu tinha como minha avó, ela faleceu. E então eu fiquei em função no domingo à noite e na segunda em função do velório, do enterro e tudo mais. Por mais que ela era minha avó de coração, ela era a avó de sangue da minha prima. E ela precisou muito de mim também. E alguns de vocês já viram ela aqui quando eu era menorzinha, que é a Vicky. E a gente é muito ligada. Então eu passei a segunda com ela, e enfim, velório, enterro e tudo mais. Obviamente eu não consegui gravar. Mas eu lembro que eu falei, eu quero falar sobre isso ainda no SMR. Porque a avó Oca, que faleceu, ela foi uma das pessoas que mesmo sem querer me aproximaram de Deus também. Ela era a mãe da minha tia, que foi minha babá. Eu acho que eu já contei isso pra vocês. A minha tia foi minha babá. Minha babá, ela tinha 15 anos na época. E eu morava muito perto dos pais dela também, que no caso era dela, ela morava ali. Então ela sempre me levava na casa deles, desde os meus 3 anos. E conforme, depois de não muito tempo assim, ela começou a namorar o meu tio. E eu era tipo a pessoa que eles levavam pra todos os lugares. Então, eles iam passar um final de semana na casa da irmã dela em Joinville, eu ia junto. Eles iam fazer um cachorro quente ali, eu ia junto. Então em todo lugar eu tava junto. Espero passar um avião. Então eu tava com eles o tempo inteiro. E automaticamente na casa da avó e do vô, eu me cresci com os sobrinhos dela, da minha tia, chamando de primos. E a avó e o vô e os tios, todos de tios, eles me consideravam neta. E eu perdi uma avó quando eu tinha 5 anos, outra avó quando eu tinha 10. Então a avó ficou como a minha avó. E eles eram pessoas muito humildes, muito simples e de muita fé. E era muito incrível de ver a fé deles tão forte. Eu até já comentei sobre a família deles aqui, não te aconselhando, que é a família dos meus pais, tanto da minha mãe. Eu comentei uma vez com vocês que a família do meu pai nem a da minha mãe, eles não têm o hábito de abraçar. Não tinham o hábito de abraçar. A gente que incluiu isso, mas eram famílias mais distantes, mais frias, assim. Meus avós, principalmente. Minha avó, por parte de mãe ainda, que era mais amorosa de abraçar. Mas aí eu tive muito essa influência da família da minha tia, porque eu cresci com eles. E eles são completamente beijoqueiros e abraçam todo mundo. E são mais chorões, eles são muito emotivos, então eles não têm vergonha nenhuma se eles precisam chorar. Inclusive no velório foi bastante choro. Mas é incrível como eles não têm medo de demonstrar as emoções deles. E eu aprendi que isso também é normal.
mais que foi doído, né? O luto é um processo doloroso. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre. Eu acho que o que mais me ajuda a lidar com o luto é me agarrar nas partes que eu evoluí e aprendi com a pessoa. E com a avó, o que eu mais aprendi, além de toda a humildade e o coração gigante dela, é demonstrar o que eu sinto também, inclusive por ela. E eu demonstrei isso ao longo da minha vida toda, que eu tive a oportunidade de conhecer e de ficar com ela. Então, eu falei muito pra minha prima, porque foi a primeira pessoa que ela perdeu. Eu disse, eu sei que agora dói muito, e não tem nada que a gente fale que vai melhorar ou que vai fazer passar. Mas depois, quando a gente consegue conviver um pouco melhor com isso, você vai te apegar ao fato de que você estava presente na vida dela o máximo que pode. Minha prima ia todos os dias ver ela e aproveitou ela o máximo que pôde. E teve o contato dela o máximo que pôde. E que a gente leva as coisas incríveis que ela ensinou pra nós em vida. É isso que a gente leva. E eu sei que era pra gente orar e acabou virando te aconselhando. Mas eu escolhi uma passagem do Bom Diário hoje que fala sobre vamos louvar. E eu escolhi esse em específico em homenagem à avó também, porque eles tinham os horários de oração deles. E sempre que eu ia lá tava ligado na TV da igreja. E muitas das coisas de fé que a gente tem vieram deles também. Como eu perdi a minha avó, que era católica, quando eu era mais nova, e eu fui criada na igreja luterana, eu nunca tinha tanto contato com a igreja católica. Eu tive mais com a avó. Então, o fato de que aqui fala sobre celebrar e louvar também tem a ver com ela. Diz assim: que o mundo inteiro cante de alegria. Salmo 67, capítulo 4. Quando o alarme do telefone de Sheila toca todos os dias às 15h16, ela faz uma pausa para louvar, agradecer a Deus e reconhecer a sua bondade. Embora ela se comunique com Deus ao longo do dia, a Sheila gosta dessa pausa porque isso ajuda a celebrar o seu relacionamento íntimo com o Senhor. Inspirada por sua alegre devoção, decidi estabelecer um horário específico a cada dia para agradecer a Cristo por seu sacrifício na cruz e a orar pelos não salvos. Pergunto-me como seria se todos os cristãos parassem para louvá-lo à sua maneira e a orar pelo menos pelos outros todos os dias. A imagem de uma bela onda de adoração atingindo os confins da terra ressoa nas palavras do Salmo 67. O salmista pede a graça de Deus, proclamando o seu desejo de tomar o seu nome excelente em todas as orações. Ele canta: que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. E celebra o seu governo soberano e orientação fiel. Como testemunho vivo do grande amor de Deus e das abundantes bênçãos, o salmista lidera o povo de Deus aos louvores jubilosos. A contínua fidelidade de Deus para com seus filhos amados nos inspira a conhecê-lo. Quando fazemos isto, outros podem se juntar a nós, confiando nele, reverenciando-o, seguindo e clamando com o Senhor. Deus, tu és digno de todos os nossos louvores. Aí tem uma pergunta: você pode dedicar alguns minutos hoje para louvar a Deus? Qual o seu motivo de gratidão? Essa última parte me fez refletir, porque talvez o exemplo que eu tive da avó a vida inteira foi um dos motivos pelo qual nós temos te aconselhando hoje. E eu acho que isso é um motivo de agradecimento. Ter o poder ter tido exemplos como eu tive.
acho que eu vou tentar ler o Salmo 67, que é esse. Porque hoje não vai ter música, gente, me desculpe. Essa minha voz assim não vai rolar. Só pra finalizar da avó, a gente teve uma aceitação um pouco mais fácil, porque ela acabou falecendo depois de ficar 40 dias na UTI. Então, não que isso facilite as coisas, mas deixou a saudade ser um pouco menos difícil, porque já tínhamos passado 40 dias longe dela. Entendíamos que isso poderia acontecer. Então é óbvio que eu chorei e senti muito, mas foi um pouquinho mais fácil de lidar com a saudade. O Salmo 67, ele é o agradecimento pela colheita. Ele é o Salmo canção. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade, assim como o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será reconhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o louvem. Até aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no box de descrição algumas sugestões, porque ó, vocês querem ver nos próximos vídeos. Se for um